Olá, boa tarde, espaço aberto. Hoje nós vamos tratar de um assunto importante, consistente e que eu tenho certeza que diz respeito e é de interesse de muitos que estão nos acompanhando neste momento, que é o programa Trabalho Seguro. O programa Trabalho Seguro, uma ação republicana, uma ação nacional, né, que traz... Bem, o título já está dizendo, né, o título da matéria, Programa Trabalho Seguro. E para tratar desse assunto, importante sim, eu estou aqui na presença do juiz do trabalho, que é o doutor Ricardo Jan. É Ricardo Jan. Isso. Esse é alemão, né? Alemão. Exatamente. O Ricardo Jan, que está em Araranguá desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, recente, a estada dele aqui na condição de juiz do trabalho. Então, antes do assunto previamente disposto, doutor Ricardo, boa tarde, seja muito bem-vindo à RTV. Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Bem, Programa Trabalho Seguro, o título já está dizendo, já é pontual o início da nossa conversa. Por que dessa iniciativa, doutor? Elias, trata-se de uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, onde ele procurou desenvolver duas ações republicanas, ditas republicanas. O Programa Trabalho Seguro e o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. Eu sou gestor do programa, junto com o desembargador Amarildo, aqui no estado de Santa Catarina, né? E o objetivo desse programa é se aproximar das instituições, da sociedade, das empresas, sindicatos, dos trabalhadores, de forma a conscientizar acerca dos acidentes de trabalho, os graves números que temos nesse nosso Brasil. Bem, e a questão da gravidade, o doutor Ricardo tem razão em suas afirmações, até porque é um expert, um conhecedor do assunto, mas os números, né, doutor Ricardo, comprovam que o Brasil realmente, né, comparativo a outros países, mas principalmente nossos números em nível nacional, e Santa Catarina, que é a nossa casa, realmente são números preocupantes, doutor Ricardo. São números extremamente gravosos, né? Em termos de Brasil, números oficiais da Previdência Social indicam que aproximadamente mais de 720 mil acidentes de trabalho ocorrem anualmente no nosso país. O acidente do trabalho, ele pode acabar envolvendo uma morte ou até uma lesão ou uma doença ocupacional. Tudo é considerado acidente de trabalho, né? No estado de Santa Catarina, temos em torno de mais de 45 mil acidentados ano, né? O que representa quase uma população da nossa cidade aqui de Araranguá. Exatamente. Né? Bem próximo o número da população. Que são em torno de 60 mil habitantes aqui em Araranguá. Então, veja bem, a cada ano, no nosso estado, em Santa Catarina, aproximadamente, uma cidade acaba ficando acidentada. Sim. Tá, mas, doutor Ricardo, existem leis que acabam orientando tanto o empregador quanto o empregado, né, o patrão, o funcionário, enfim, o colaborador. Existem leis de orientações, leis a serem cumpridas e assim por diante. Com essa disposição legal, por que existem números tão diferenciados assim em nível de Brasil e Santa Catarina? Essa questão do número de acidentes de trabalho em termos de Brasil e Santa Catarina tem mais um dado importante. Sim. Santa Catarina tem um percentual de registro de acidente de trabalho 20% maior que o nível de Brasil. Santa Catarina 20% maior que em nível de Brasil, o nosso estado. O nosso estado, Agora, esse registro talvez decorra da subnotificação dos acidentes de trabalho que ocorrem nos diversos cantões do nosso Brasil e não são registrados. Santa Catarina, situado na região sul, tem uma certa, podemos dizer assim, uma maior conscientização a respeito das obrigações do trabalhador e do próprio empregador. E por isso nós temos maiores registros, né? Porque em muitas regiões do nosso Brasil ocorre o acidente de trabalho e não é notificado. Então, não temos esse registro. Não quer dizer que também não tenhamos situações onde não sejam registrados os acidentes de trabalho aqui no nosso estado, né? Bem, são situações bem distintas, o doutor Ricardo. Pelo nosso nível de informação, o número de registros ele é bem maior do que em outras regiões e em outros estados. Ponto pacífico, situação definida. Mas isso também não nos faz nos preocupar e voltarmos
as nossas ações e preocupações com a nossa casa, porque os números são elevados. Mesmo com o alto número de registros em decorrência da nossa questão de conhecer o assunto, mas é preocupante igual, ou não? Com certeza, a preocupação é enorme. Ademais, se considerarmos que a população ativa no nosso estado, em torno de 1.600.000 trabalhadores, e esse número de registros de acidentes, a gente pode concluir que, ao cabo de 30 anos, 35 anos, todos os trabalhadores do estado de Santa Catarina terão sofrido pelo menos um acidente de trabalho, né? E isso é uma situação que cabe uma boa reflexão, um alerta, né? Uma boa reflexão. Tá, mas reflexão e também ações. Com certeza. Só refletir e não tomar ação também não adianta. Com certeza. No primeiro momento, temos que refletir acerca desses dados. E no segundo momento, a partir de que a gente se conscientiza que a prevenção é a melhor opção, tomar as devidas precauções acerca do acidente de trabalho, seja por parte das empresas, seja por parte dos trabalhadores. Bem, o doutor Ricardo Jean, juiz do trabalho, esteve em Criciúma por 4 anos. E lá ele desempenhou um trabalho que eu acompanhava daqui mesmo de longe, a gente acaba recebendo informações e fazendo os devidos acompanhamentos no segmento jornalístico. O senhor implantou lá um trabalho diferenciado, que foi um trabalho de visitação às empresas. O senhor visitou mais de 60 empresas em Criciúma em 4 anos, mas não como fiscalizador, e sim propondo parceria com a Justiça do Trabalho. Isso será feito aqui em Araranguá, doutor? Será feito aqui em Araranguá. Já iniciei esse trabalho, né? O objetivo é trabalhar junto com as empresas, junto com os sindicatos, junto com o poder público, né? De forma a darmos as mãos todos com o objetivo de trabalhar, né, de forma que se todos sejam conscientes de que a prevenção é a melhor opção para todos nós, pois os reflexos do acidente de trabalho são muito gravosos. Certo. O que são considerados acidentes de trabalho, doutor Ricardo? Em palavras, um conceito básico de acidente de trabalho, poderíamos dizer assim, é todo acidente que ocorre no local de trabalho e acabe por resultar uma lesão, perturbação funcional, psicológica, né, e que acabe por afastar o trabalhador do seu local de trabalho, né? É claro que não só no acidente, no local do trabalho, o acidente que ocorre lá será considerado acidente de trabalho. Muitas vezes ocorre fora do local do trabalho, né? Em deslocamento, indo ou retornando do trabalho, também pode acontecer um acidente do trabalho. Tá, e quais são os segmentos que apresentam os maiores números? Em termos de acidentes de trabalho, eles ocorrem geralmente com maior proporção, percentual maior, nas classes de trabalhadores menos técnicas, as classes básicas, os auxiliares, os serventes, né? Nas classes de trabalhadores mais técnicos, esse número de acidente acaba sendo bem mais reduzido. Quando estivemos visitando, Elias, a nossa ponte aqui de Anita Garibaldi, em Laguna, eu e o desembargador Amarildo constatamos, na oportunidade, que o acidente mais grave de trabalho, é um lugar extremamente técnico, que exige qualificação para se trabalhar no local, o acidente mais grave que teve foi no almoxerifado. Uma perna quebrada em decorrência de que o trabalhador foi mover uma roda de trator e acabou essa roda por cair por cima dele e quebrar a perna. Agora, nós temos a ocorrência de inúmeros acidentes de trabalho nos trabalhadores menos qualificados, onde que, sem muitas vezes a devida precaução, né, eles acabam por tomar atitudes que acham que não vai acontecer o acidente, né? E praticam o ato e ocorre o acidente. Sobe rapidinho ali em cima, troca aquela telha. Ele vai lá sem a corda de segurança, sem a linha de vida, sobe lá no telhado, cai para baixo. A queda é muito mais rápida do que o tempo para querer se adotar colocar o equipamento, né? Bem, doutor Ricardo, eu não sei se aí é uma situação da sua ordem, mas os reflexos desses números também na economia, porque existem os acidentes de trabalho e aqueles que resultam em mortes ou até milhares de pessoas que ficam incapacitadas de permanecer na condição de trabalhador. Isso gera um reflexo extremamente também grandioso em termos de volume para a economia, né?
é extremamente gravoso. O que nós temos, estudos indicam, em nível mundial e de Brasil, que em torno de 4% do PIB da nação, da empresa, né, acaba sendo destinado para cobrir valores decorrentes de acidentes de trabalho. São valores muito altos. Às vezes uma empresa não tem 4% de faturamento, nem o lucro da empresa. Agora, veja bem esse número, esse reflexo, o que isso aí reflete em termos de economia de um país, de uma empresa. Certo. Tá, mas esse trabalho, essa iniciativa, esse projeto da Justiça do Trabalho, através do tribunal, de ir ao encontro da sociedade, nos segmentos interessados e que fazem parte desse contexto, ir ao encontro, sair da... Que antigamente essa questão de juiz, doutor Ricardo, os juízes eram meio que enclausurados, meio austeros, né? Tinha todo aquele cuidado diferenciado, não que se tenha. Tem que se ter, sim, uma respeitabilidade diferenciada, mas não precisa ter medo da justiça. Eu acho que a justiça pretende, a partir de agora, passar a ser parceira, é isso? Com certeza. O nosso objetivo, né, através dessas ações, tanto do Programa Trabalho Seguro quanto da erradicação do trabalho infantil, é ser parceira das instituições, mas uma forma de levar informação e conscientizar da necessidade de mudança. Todos nós queremos uma sociedade melhor. Para isso, é preciso que todos nós passemos a adotar comportamentos para que essa sociedade melhore, né? Em termos de condições sociais, em termos culturais. Tá, doutor Ricardo, e as ações regressivas do INSS, tem dado resultado? Temos o seguinte, Elias, tem a ação trabalhista típica, tem a ação acidentária. Essas duas ações são ações de competência do juiz do trabalho em termos de julgamento, né? E temos também, de alguns anos para cá, a ação regressiva do INSS. Essa ação regressiva do INSS, competência da Justiça Federal, ela visa fazer com que o empregador que deu causa ao acidente do trabalho ressarça os cofres públicos pelo que o Estado vai despender antecipadamente com esse trabalhador que, se não tivesse sofrido acidente de trabalho, trabalharia até os 60 anos, contribuindo de forma regular para o INSS, né? E o INSS, passando a ter que arcar com recursos antecipadamente por culpa do empregador, seja ressarcido aos cofres públicos. O senhor já abordou a questão dos reflexos na economia, mas eu quero saber agora dos reflexos na Justiça do Trabalho, essa questão de ações trabalhistas. Na Justiça do Trabalho, nós temos um grande número de ações. Aproximadamente em torno de 4 milhões de ações trabalhistas. 4 milhões? 4 milhões de ações trabalhistas por ano, né? Isso acaba, podemos dizer assim, que a cada 10 trabalhadores, a cada 10 pessoas, uma tem uma ação trabalhista, né? Considerando o Brasil um país com 200 milhões de habitantes, veja o número de ações de trabalhadores, não são o número de habitantes, né, que existem tramitando na Justiça do Trabalho, ou são ajuizadas anualmente, né? Países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem 320 milhões de habitantes, tem 100 mil ações ajuizadas por ano, né? O Japão, que é um país com 130 milhões de habitantes, ações trabalhistas anuais em torno de 3 mil ações, né? Isso reflete bastante essa nossa realidade, seja com relação, muitas vezes, ao cumprimento das obrigações por parte das empresas, né? Ou um alto índice de litigiosidade. Mas qual é a ferramenta facilitadora disso? O senhor fez agora comparativos numéricos que nós, brasileiros, ficamos até com vergonha e surpreendidos. Estados Unidos com 320 milhões, 300 mil ações ano. 100 mil. 100 mil ações ano, com 320 milhões de habitantes. Japão com 130 milhões, 3 mil ações ano. O Brasil com 200 milhões, 4 milhões de ações. Tá, mas de onde é que sai essa cultura de meter bronca na Justiça do Trabalho? Que para mim é uma cultura negativa. Na verdade, o que acontece é uma situação social do país como um todo, né? O Poder Judiciário tem sido a última represa para a defesa dos direitos das pessoas, dos cidadãos.
o que nós temos aqui no Brasil? O Poder Legislativo e o Poder Executivo não estão conseguindo represar a litigiosidade social. E tudo acaba descambando na justiça, né? Então, nós temos... O senhor não está culpando ninguém. Não estou culpando ninguém, eu só estou falando de algo que é notório. Exatamente. E precisa de uma reflexão. Nós não podemos, todos os atos que ocorrem na sociedade, acabar redundando o juiz resolver, né? Então, desculpe o desabafo, nós temos essa situação que é uma realidade nossa aqui e que precisamos da colaboração do poder público, da sociedade em geral, para tentarmos reverter esse quadro. Claro que o doutor Ricardo está sendo, digamos, gentil, educado, um gentleman, né? Não é crítica, não são apontamentos negativos ou repassando a culpabilidade para segmento A, B ou C, né, doutor Ricardo? Mas é uma constatação explícita, quer dizer, né? Não estão contendo as questões problemáticas da sociedade, acarreta um acúmulo gigantesco, posso usar o termo gigantesco lá na Justiça do Trabalho, doutor Ricardo? Pode sim. Gigantesco, né? Gigantesco. Então não é culpar ninguém, é uma questão de encarar a realidade como ela tem que ser. Então a conscientização acerca da prevenção da questão do acidente de trabalho é um dever de todos, doutor Ricardo, do empregador, do trabalhador e da sociedade em geral. E da sociedade em geral, né? Até por uma questão de não trabalharmos com a questão da reparação. A prevenção é a melhor opção. Nesse processo, temos que dar as mãos, sem ficar apontando os dedos para lá e para cá, mas cada um direcionar o dedo para si e ver o que pode contribuir para podermos melhorar essa questão social e também diminuirmos esses números de acidentes. Programa Trabalho Seguro, né? Um programa em nível nacional. Isso aí vai esperar resultado positivo a médio e longo prazo? Qual a expectativa disso, doutor Ricardo? A nossa expectativa é que esse programa surta efeitos desde já, né? Então, nessas visitas que eu tenho feito às empresas, instituições, procuro conscientizar. A gente não sabe mensurar qual o número de acidentes que conseguimos já prevenir, né? Mas trabalhando junto aos sindicatos, junto às empresas, conversando com os trabalhadores, também conscientizando as nossas próprias crianças, acho que todos nós sairemos ganhando, seja num curto ou num prazo maior. Tenho curiosidade de saber o que o pessoal diz lá no chão da fábrica, ou lá no chão de fábrica, doutor Ricardo, quando se depara com o juiz do trabalho junto com eles. Qual é a reação do trabalhador, principalmente? São tranquilos, às vezes um pouco mais espantados, né? Aquela apontar o dedo, né? Ó, o senhor é um juiz de chão de fábrica, pelo jeito. O senhor gosta de ir lá com o trabalhador. Também procuro fazer esse trabalho junto ao chão de fábrica até para me inserir dentro da sociedade onde eu convivo, para talvez conseguir julgar melhor os processos também. É uma situação bem peculiar. O objetivo meu é uma faceta minha com relação ao trabalho que eu exerço. Pois muito bem. Doutor Ricardo Jean, juiz do trabalho, foi apresentado de forma televisiva. Quem não conhecia ficou conhecendo. O juiz do trabalho está em Araranguá desde novembro, pouco tempo. E a última pergunta, está gostando de Araranguá, doutor? Estou aprendendo a conhecer os nossos lugares maravilhosos que temos aqui. Como já falei diversas vezes, né? O nosso rio aqui, Araranguá, tem um potencial muito, muito bonito, né? Acho que a gente tem que divulgar isso aí, aproveitar, né, melhor esse nosso ambiente. Morro dos Conventos, temos as riquezas naturais da nossa região, ali os cânions, né? Temos enormes, né? Além do que o povo daqui é um povo maravilhoso, acolhedor, já tenho muitos amigos de esportes e, enfim. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Seja sempre bem-vindo. A RTV está à disposição da Justiça do Trabalho. Volte sempre. Obrigado. E obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua parceria, um forte abraço e nos encontramos amanhã no Comentário Político e logo depois aqui no Espaço Aberto. Um abraço e até lá.